estava ótimo. Aí depois coloca essa daí. É isto. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Agora antes do clarear. Isto. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da sua casa e designa tarefas às suas servas. Já começou difícil, né, gente? Tem outra tradução ainda que diz: é ainda noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefas às suas servas. Será apenas esse versículo hoje. É interessante aqui, irmãs, nesse versículo, um pequeno versículo fala tanta coisa para nós sobre essa mulher. E aqui, nós vemos que ela é uma mulher ordenada. Por que ordenada, né? Talvez a palavra organizada a gente conecte melhor. Mas a gente vê que antes mesmo do dia começar, ela já coloca ordem, certo? Por isso, ordenada. Antes do dia começar, antes do batedor do dia, ela já se levanta, prepara a refeição e dá tarefa para suas servas. Antes do dia começar, ela já sabe o que vai acontecer. E você pode pensar, como eu já vi algumas mulheres falando, mas ela tem serva, eu não tenho. Você vai ver que você tem uma serva sim. A gente vai falar dessas servas daqui a pouco. Mas a importância, por que levantar cedo, né? Tem gente que fica naquela pilha lá daquele... Tem um livro que chama Morning Miracle, O Milagre da Manhã. Esse livro aí, O Milagre da Manhã. Esse livro é best-seller, está aí em um monte de lugares. E lá fala para acordar, eu não sei se é 5h50 ou 4h50. Mas, só acordar essa hora para quê? Só vou acordar e vai acontecer um grande milagre na minha vida? Não, não é só acordar uma hora, isso não vai mudar nada. Mas ela acorda antes com um propósito. Ela se levanta antes para ordenar, para fazer o dia dela funcionar. E eu percebo muito, irmãs, eu acredito que vocês já devem ter percebido isso também na vida de vocês. Às vezes a gente quer mudar, a gente escuta muito, né? Não, o que importa é o interior. Você não precisa, não tem que importar com o exterior. Mas é curioso que hoje tem muita gente que fala, por exemplo, pensando na aparência física. E as meninas que mexem com beleza aí que vão saber bem disso. Tem até médicos que falam que quando você não está muito bem, você está meio mal, você não, se arrume. Você tem o poder de mudar o seu interior em um instante? Talvez não. Vai no salão, faça a unha, ou pelo menos se ordene você a sua aparência. Eu lembro o meu resguardo, meu primeiro resguardo, que uma prima foi lá em casa me ajudar, que eu estava com dificuldade da amamentação, e eu com aquela cara, né, de morta e daquele jeito, e eu estava com uma roupa bem... Eu estava com um vestido longo, sim, uma roupa qualquer lá. E eu lembro que ela falou para mim, ela chegou lá em casa, me ajudou, né, a tirar um pouco de leite e tal. Ela falou: Pamela, lava seu cabelo, toma um banho, coloca uma roupa mais fresca, coloca um vestido mais leve. Tipo assim, a roupa que eu estava era um vestido longo, meio pesado. Ela falou: coloca uma coisa mais leve. E realmente, só de ter tomado banho e colocado outra roupa, já tirou um pouco o peso ali do que eu estava passando. Ela falou, né, fica mais confortável, porque o que você está passando já é desconfortável. Então, né, se arrume, se ordene, né, fique melhor. E essa dica dela foi ótima. E a gente escuta muita gente falar, você não está bem, se arrume, né? Não fica de pijama dentro de casa, coloca uma roupinha melhor. E isso já dá um up na vida da gente, não é? Isso já deixa a gente melhor. Nisso não vai resolver o seu interior, mas ajuda um pouco. Ajuda um pouco. Se você ficar esperando seu interior resolver, para depois cuidar do exterior, talvez esse dia demore chegar. Isso também acontece na nossa vida. Às vezes, o exterior bagunçado é reflexo do interior. A desordem exterior é reflexo do interior todo desordenado. E quando você coloca a ordem fora, muitas vezes essa ordem vem aqui para dentro. Isso já aconteceu com vocês? Comigo várias vezes. De eu estar estressada, estar meio assim. Aí você coloca as coisas ali, troca o lençol da sua cama, troca as toalhas. O dia já vira outro.
Porque você ordenou algo fora e isso gera uma ordem por dentro. E nós vamos ver que uma mulher ordenada, ser ordenada não é apenas ser organizada. Porque tem pessoas que são organizadas, tem pessoas que não são, mas a ordem está um pouquinho acima disso. E só falando um pouquinho da palavra, eu gosto de pegar os originais. Ordenado vem do latim, ordino. Essa palavra significa pôr em ordem, dispor, regular, escrever, compor, classificar, governar e dirigir. Isso significa ordenar, no termo original. E uma pessoa que é ordenada não é apenas a que tem as gavetinhas arrumadinhas, embora eu amo gaveta arrumada. Não é apenas isso. É alguém que respeita a hierarquia das coisas, respeita a prioridade, respeita o que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser feito depois. Isso é ser ordenado. E a mulher, Deus nos deu isso. Deus nos deu. Talvez está um pouco adormecido aí, mas Deus te deu isso. Essa ordem. E saber colocar a ordem fora de você. Porque essa ordem, irmãs, ela faz com que os ambientes tenham paz, dá clareza para as pessoas dentro do ambiente. E você permite com que os outros vivam melhor. Que as pessoas se orientem bem. Às vezes, uma pessoa desorientada só precisa de um ambiente organizado. Então, quando você ordena um ambiente, você ajuda as pessoas a darem o melhor delas, a fazerem o melhor delas, certo? Vocês viram que aqui está bagunçado, né? Rita viu que a cortina está aberta. Vocês viram que aqui está bagunçado. Olha, se eu precisar ir ali pegar água, eu realmente preciso, eu tenho que sair desviando das coisas aqui, certo? Deixa eu pegar uma água aqui. Aqui, se vier alguém, é perigoso tropeçar aqui nessas cadeiras. Se alguém... Aqui, ninguém tem que ver, né, gente, que tem essa baguncinha. Até que não está muito bagunçado. Ver o que está ali atrás da cortina. Esse ambiente desse jeito tampa até a tela aqui um pouco, certo? Como é que a gente coloca ordem nesse ambiente aqui? Ô, Jéssica, vem cá, amiga, me ajuda aqui. Pode vir as duas, Jéssica. Não, pode vir as duas. Me ajudem aqui. Ó, você tem que dar a volta lá. E pode subir aqui, vem cá. Como é que a gente coloca ordem num lugar? Se eu simplesmente pegar essas cadeiras e encostar para lá, fica mais ou menos organizado, não fica? Fica mais ou menos organizado. Deixa eu esperar minhas assistentes chegarem aqui, peraí. Aí, chegou. Vem cá, as meninas. Olha só, eu quero que vocês organizem aqui. Organizem de uma forma que vocês acham que vai ficar ok, essas cadeiras. Isso, do jeito que está na cabeça suas. O que vocês acham que seria isso aqui está organizado? Vai lá. Deixa eu ver. Bom é que dá para copiar, né? O que já fica aqui no púlpito. Mas o que é deixar isso aqui organizado? Dá de estar também, né? Isso aí já deu uma... Aí, ficou melhor, não ficou? Ok. E para ficar bonito aqui, tá organizado e bonito, precisa fazer o quê? Para ficar mais bonito. Fechar a cortina de Rita. De Rita não, tô brincando, viu, Rita? Fechar a cortina. Aí fica mais bonito. Já estava organizado, certo? Estava organizado já. Mas agora fica mais bonito. Mas uma coisa, eu vim para ministrar sentada. Tá ordenado para mim? Para eu ministrar sentada isso aqui? Não tá. Como é que faz, então? Ordenado. Aí. Isso. Bem, Dave Leonardo. Isso daqui tá ordenado, certo? Antes estava organizado. Agora está ordenado com o propósito de eu ficar com cara de podcast. Mas eu não vou ficar assim. Pode tirar. Aí deixa ordenado para ter a maior visibilidade daqui possível. Isso aí. Isso, para ter a maior visibilidade, não tampar a tela. Aí. Melhorou? Tá bom agora? Qual?
Ah, da bateria, verdade. E olha que o preto disfarça, né? Mas está fora do lugar. Isso aí, meninas. O microfone saiu daqui também. Ótimo. Muito bem. Palmas aí para as ajudantes. Obrigadas, meninas. Obrigada. Botando vocês para ficar em pé. Passou vergonha, não. Aí, ó. Ordenou agora o ambiente, certo? Ficou bom? Não? O que está ruim ainda? Hã? Ah, sim, é. Tem umas coisas que ainda está meio desalinhado, não é verdade? Organizou, né? Vamos falar que organizou, certo? Organizou. É, tirou a bagunça. Ordenar vai ter muito a ver também com o propósito, certo? Porque uma cadeira aqui e outra aqui pode estar ordenado para quê? Para um casal que vai falar? Está ordenado, porque duas pessoas vão ficar ali. Se as crianças vão apresentar aqui, isso aqui pode ficar aqui? Não, tem que ordenar o lugar, tem que tirar isso daqui para as crianças apresentarem. Então, essa pequena demonstração aqui de organização versus ordenar é para vocês perceberem que a forma como você, mulher, você e não outra pessoa que mora na sua casa, a forma que você dita, Rita sempre falou isso, que a mulher dita o ritmo da casa. A forma que você ordena tudo na sua casa limita ou habilita as pessoas a fazerem o melhor. Ou limita ou habilita quem mora lá. Sabia? É bem isso que acontece. Oi? É só. Calma, Lili. Tô batendo ninguém, não, gente. Lili é engraçada. Então, a forma que você cuida, que você ordena as coisas na sua casa, tem esse poder de ampliar mais a forma como as pessoas conseguem agir na sua casa. Por exemplo, eu já percebi uma coisa que eu acho que foi Rita que falou isso comigo também, que do homem entrar no ritmo que você impõe, essa palavra é um pouco assim, mas que você coloca na casa, vamos colocar essa palavra. E isso é verdade, eu percebo que por saber onde as coisas estão, por as coisas estarem sempre no mesmo lugar, na minha casa, Rafael faz mais as coisas. Por exemplo, uma criança está passando mal, um filho meu está passando mal e eu não estou em casa. Ele sabe onde encontrar os remédios. Então, ele não vai endoidar, me ligar e os remédios ficam sempre no mesmo lugar. Então, ele sabe, não, o remédio está aqui, o termômetro está aqui, tal coisa está aqui. Vai dar um banho. Cadê a toalha? Cadê a roupa? Cadê isso? Cadê... Gente, se for para a pessoa fazer uma coisa e ficar me perguntando toda hora, eu prefiro ir lá e fazer. Cadê isso? Cadê aquilo? Não, deixa que eu faço. Eu prefiro ir lá e fazer, do que toda hora ficar me perguntando. E quando você tem esse ambiente, eu estou falando do nível mais baixo da organização, tá? Mas quando você tem esse ambiente assim, fica mais fácil até para você, até para outras pessoas fazerem as coisas na sua casa. Hoje isso até aconteceu comigo. Eu estava numa farmácia e o medicamento que eu precisava não precisa da receita em mãos. Mas a receita estava em casa e tem meses que eu comprei esse medicamento e eu precisava comprar de novo. Sabia o nome, cheguei para a farmacêutica e falei, eu quero tal medicamento. Aí ela falou, qual a dosagem? Falei, vixe, não sei. Não estou com a receita, não sei a dosagem. Aí eu liguei para Rafael, falei, amor, preciso de um favor. Ele estava em casa, né? Aí eu falei, ó, vai lá no nosso quarto, abre o guarda-roupa, aquele espelho que tem no guarda-roupa, puxa ele assim, você vai ver um papel que está lá atrás, minha receita está lá. Me fala a dosagem do remédio. Aí ele foi lá, eu deixo as receitas que eu vou precisar, eu deixo sempre no mesmo lugar. Então, as receitas ficam lá atrás desse espelhinho. Aí ele foi lá, pegou 50 miligramas. Falei, glória a Deus, achou. E se eu não sei cadê essa receita? Eu vou ter que pagar a médica de novo, para me passar uma receita, para eu poder comprar o meu remédio. Então, ter essas coisas na sua vida te ajuda demais. Não te complica, te ajuda, certo? Ordenar as coisas na sua vida te ajuda, economiza tempo, sua vida fica muito melhor do que quando a sua vida está uma bagunça, certo? Então, mas acho que vocês já entenderam que isso é importante. Mas, então, como que essa mulher consegue ordenar a vida dela? A primeira coisa é a que nós ouvimos aqui. Ela levanta cedo. Ela levanta cedo. Irmãs, talvez você nem precise levantar tão cedo, dependendo do momento da sua vida em que você está. Eu já levantei mais tarde do que eu levanto hoje. E pretendo, daqui uns bons anos da minha vida, acordar um pouco mais tarde. Mas, o que eu já percebi? Vou falar baixo.
Quem acorda primeiro é que manda na casa. Sabia disso? Fala aí para sua irmã baixinho, ó. Que você quer mandar? Acorda primeiro. Tô falando sério, pode falar, hein? Não é heresia, não. Quer mandar? Acorde primeiro. Mulher quer mandar, gente. A mulher, por mais mansa que seja, tem uma vontadezinha lá dentro de dominar, de mandar. E a mulher de Provérbios 31, ela acorda primeiro. E é ela que manda na casa. Talvez você pense, eu não quero mandar na minha casa. Eu quero mandar no meu marido. Eu quero mandar no meu chefe. Eu quero mandar em outros lugares. Mas você tem sim o governo. Você pode mandar na sua casa. Você tem que mandar na sua casa, inclusive. Se você não mandar, quem é que vai mandar? Seus filhos? Seu marido? Não, é você mesmo que manda. Ela levanta antes. E quem acorda primeiro é que dita o ritmo, irmãs. É que dita como que vai funcionar, o que é que vai comer, que hora que vai comer, o que é que vai ser feito naquele dia, que hora que sai, o que é que veste, o que é que não veste. É quem acorda primeiro. É ou não é? É quem acorda primeiro. E muitas vezes, eu percebi muito isso quando eu tinha filho pequeno. Quer dizer, eu ainda tenho. Logo que eu tive filhos pequenos, eu percebi isso. É horrível acordar junto com o filho. É péssimo, eu acho. Horrível. Acordar na mesma hora que o filho acorda. O filho só pede um monte de coisas, você não consegue nem escovar seu dente direito, trocar sua roupa. Aí o dia já começa estressante, porque você acordou junto. Se você acorda primeiro, quando vem as demandas dos outros, você já está pronta, certo? Ou você já fez, ninguém vai nem te pedir. Já está as coisas lá organizadas para todo mundo. E você pode olhar para isso como um peso, mas no versículo anterior, e eu acho muito interessante que esse versículo está bem depois dele, é aquele lá do navio mercante. Como navio mercante, de longe ela traz seu pão. Ela se levanta cedo, o versículo anterior é esse, que a gente viu aí há uns meses atrás, do navio, que é a questão de equilibrar as cargas, né? A questão de, isso, o versículo anterior é esse. A questão de saber gerenciar as coisas da sua vida. Então, irmã, quando você levanta primeiro, você domina. Você domina. A primeira coisa que você precisa dominar, você mesma. Quando você acorda primeiro, você se domina, você acorda, tem seu tempo ali de abrir o olho, de fazer sua higiene pessoal, de colocar sua roupa, de estar bem, sabe? Primeiro, eu tenho um tempinho para isso, não sei quem aqui já acorda pronto, não é o meu caso, preciso de um tempo de processamento para acordar. E eu lembro lá na casa de mãe, eu acordava, as meninas vinham conversar comigo, eu, não conversa comigo ainda não, para de conversar comigo, estou acordando ainda. Eu tenho esse tempo, né, de acordar, de ficar pronta, já colocou a roupa, escovou os dentes, já dá uma melhorada. Essa mulher levanta primeiro. Irmã, todo mundo que governa, levanta primeiro. Você acha, só se for um patrão que já chegou num nível muito acima, mas o dono da empresa, tem umas empresas que o funcionário que abre, mas muitas dessas acabam falindo. Mas uma coisa que eu achei muito interessante lá na escola, eu chego lá 10 para 7, o diretor já está lá. Toda vez que eu chego, ele já está lá na porta, o diretor. Para mim, o diretor podia chegar 9 horas da manhã. Para mim, é professor que tem que chegar cedo, o pessoal da limpeza, para limpar a escola. Ele chega primeiro e ele já está lá na porta, todo santo dia. Teve um dia, eu achei até engraçado, eu nem pensava que Tito reparava isso. Eu sempre coloco o carro do lado do dele, que é uma posição fácil de ir embora, de sair da garagem. Aí um dia eu cheguei primeiro, aí Tito falou, o carro do diretor não está aqui hoje? A gente chegou primeiro que ele. Falei, gente, olha o que ele está reparando. E foi porque ele estava viajando. Falei, filho, o diretor viajou. Mas, olha, ele já percebeu que o diretor sempre chega primeiro. Para mim, não, o diretor pode chegar depois. Não, eles têm que chegar primeiro. Porque quem chega primeiro, dita o ritmo. Pode falar, Marta? Quem é Luciano? Ah, olha só. É que geralmente a gente pensa que os donos, né, os chefões, é o que chega primeiro. Não fique pensando, né, que ter poder é só mandar. Não, tem que acordar primeiro, irmão. Tem que acordar primeiro que todo mundo. Então,
Eu achei isso muito interessante na escola, porque eu não lembro, talvez porque eu já era maior também, né? Mas eu não lembro na escola de eu chegar e ficar vendo o diretor. Eu não lembro. Talvez não me marcou também, né? Mas lá todo mundo conhece o diretor, todo mundo vê o diretor todo dia. Diretor, vice-diretor, a coordenadora está lá todo dia, primeiro que a gente. E por quê? Porque tem que chegar lá e tomar as rédeas e ditar o ritmo do que vai acontecer na escola. Ele é o gestor escolar, então ele tem que estar lá todo santo dia. E eu acho isso muito interessante. Essa questão de levantar antes também é para... Eu gosto de fazer isso no dia que eu vou dormir, né? Antes, na verdade, na noite anterior. Eu já gosto de pensar. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Minha cabecinha já fica esquematizando o que vai ser o próximo dia. Irmã, isso não é controle. Porque tem gente que pensa assim, nem sei se eu vou estar viva amanhã. Não vou programar, não. Sei lá se eu vou estar viva. Se eu fosse pensar isso, tem 33 anos que eu estou vivendo e eu vou pensar isso, não sei se eu vou estar viva amanhã. E só vai acontecer um dia da minha vida. Então, eu vou viver todo dia não programando o amanhã. Não é assim. Então, essa coisa de, não precisa disso, não... Vira um caos. Às vezes, a gente tem um tanto de problema na vida por causa disso. Porque não se antecipa. E, irmãs, o primeiro passo, né, com o que a gente está vendo dessa mulher é levantar cedo. Não precisa ser 5 horas da manhã, não precisa ser 10 para 5. Que seja um horário que você levanta antes. A não ser que seu marido trabalhe 3 horas da manhã, não sei, né? Mas um horário que você acorde antes dos outros da sua casa, antes das pessoas da sua casa. Eu tive um curto tempo uma pessoa aqui em casa de manhã, no meu último filho, né? Que ela ia lá e limpava a casa, mas eu não estava gostando do jeito que... Eu sou meio chata com isso. Eu não estava gostando do jeito que ela fazia as coisas. E ela chegava... Ela já abria a porta, eu estava lá em cima, mas não via direito, eu não estava gostando daquilo. Eu não estava ditando o ritmo do que ela deveria fazer, sabe? De como que as coisas deveriam funcionar. E acabou também que nem deu certo, eu não gostei da forma, né, que ela fazia e eu ainda não sabia bem transmitir o que eu queria, mas eu não gostei da pessoa... Já chegava, ela já mexia em algumas coisas da cozinha, chaturas minhas, mas que eu não gostei. Mas o que tinha que acontecer? Eu tinha que levantar antes e eu tinha que ordenar o que eu queria, ou ter um cronograma lá na geladeira e mostra exatamente o que você quer. Então, irmãs, primeira coisa para você mandar, para você governar, acorde antes e ordene as coisas na sua casa. Não só na sua casa, em você mesma. Não, eu vou ficar assim, vou me arrumar assim, vou fazer exercício mais cedo, vou fazer depois. Se ordenar, colocar ordem na sua vida. Não é apenas uma questão de organização de cômodos, embora isso é maravilhoso, mas é uma questão de ser uma pessoa ordenada, sabe? Uma pessoa que percebe o andamento das coisas e sabe ditar um ritmo ali para aquilo funcionar. E estamos falando, né, como que essa mulher consegue ser ordenada? A primeira coisa, dissemos, é acordando cedo. E eu quero ler um texto aqui, 1 Coríntios 14, 40, para vocês entenderem que isso não é frescura, isso não é, não precisa disso, isso é opcional. A Bíblia fala, 1 Coríntios 14, 40, que tudo seja feito com decência e... Leiam para mim, que tudo seja feito com decência e ordem, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Vocês sabem em que contexto que o apóstolo Paulo está falando disso? Que tudo seja feito com decência e com ordem? Paulo está falando sobre culto. Culto. Que a gente acha que não, tem que dar liberdade. Tem que o Espírito Santo fazer o que ele quiser. Eu gostei de uma coisa que eu ouvi um pregador dizer. Ele falou, olha, para o Espírito Santo bagunçar, tem que ter alguma coisa em ordem para bagunçar. Não dá para bagunçar o que já é uma bagunça, certo? Então, para Deus mudar as coisas de lugar, mudar a ordem das coisas, tem que ter uma ordem. O Senhor pode mudar o que Ele quiser, mas tudo tem que ser feito com decência e com ordem. Paulo fala isso. E tem outro versículo que fala, é nesse mesmo capítulo, 14:33. 1 Coríntios 14:33. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as... Está falando de culto, como em todas as reuniões do povo santo. Deus não é um Deus de desordem. Se tem uma coisa que nós refletimos a natureza de Deus,
é na ordem. É na ordem, irmã. Sinto te dizer, ou para quem gosta desse assunto, eu amo esse assunto, gosto demais de organização, dessas coisas. E, por mais que eu tenha uma inclinação natural para ser ordenada, quando eu me casei, que eu fui ver, né, o que era o cuidar de uma casa, eu lembro que Rita foi, até, esses dias eu lembrei de você, Rita, eu falei, gente, a profissão de Rita, personal organizer, é o que Rita tinha que ser. Que ainda ganha dinheiro, mas depois eu quero te falar disso mesmo, não estou brincando não. Quando eu me casei, por mais que eu tenha essa ordem dentro de mim, natural, de esquematizar as coisas, ter ali a escala de prioridades e tudo mais, a ordem natural, a organização, vou usar essa palavra, organização de gaveta, de guarda-roupa, de armário, eu não tinha tanta prática, né? Solteira, arrumava meu guarda-roupa, né, mãe, quando eu morava lá, mas não era assim uma pessoa tão organizada. Aí eu lembro que, e é tão bom, né, eu amava assim, essa coisa de arrumar a casa pela primeira vez. Aí montou o guarda-roupa, montou o armário, montou tudo lá em casa. Aí Rita foi lá em casa, a primeira casa que eu morei. Aí eu lembro que quando ela chegou, eu já tinha pegado um sapato de Rafael e colocado assim na parte alta do guarda-roupa. Tinha pegado umas caixas de sapato minha e colocado lá. Aí eu lembro que Rita falou, Pamela, isso aqui não é sapateiro, não. Isso aqui é de colocar edredom. Aí tem uma parte do canto aqui. Ela falou, isso aqui você coloca edredom. Aqui toalha, aqui você coloca lençol. Ela falou, se você colocar só sapato aqui, acabou seu espaço. E o espaço é grande assim. Eu falei, não sabia. Aí ela foi, dobrou lá os edredons de uma forma que você consegue visualizar cada um. Ela colocou lá os edredons, as toalhas também, né, na parte do meio, e os lençóis e fronhas lá na parte do canto. Até hoje eu arrumo guarda-roupa igualzinho. Tá igualzinho, até hoje. Eu só mantive igual, né? 12 anos e meio, eu mantenho igualzinho, porque funciona. Dá para enxergar. Eu lembro que Rita falou isso comigo, você tem que colocar de um jeito que você enxerga tudo que está lá, né? Se você não enxerga, você não usa. Isso aí é os organizer que ensina. Rita já sabia sem ser organizer. Aí, até hoje, fica do mesmo jeito. Os edredons, as toalhas e os lençóis de cama e fronha. Aí, quando eu fui arrumar, né, depois que eu tive filho, fui arrumar o dos meninos, aí eu já não dei a domingada de colocar sapato em cima. Aí eu já coloquei os edredons em cima também, toalha, tudo certinho. Do mesmo jeito. Aí eu lembro das gavetas, né? Que Rita falou comigo, toda vez que você for guardar de novo, dá uma organizada na gaveta. Acabou de passar roupa. Para quem ainda passa roupa, né? Acabou de passar roupa, tem gente que não passa mais. Acabou de passar roupa, aí vai colocar lá na gaveta. Ela dá uma organizadinha na gaveta, peça íntima, dá uma organizadinha, que assim fica sempre organizado. E assim a pessoa também enxerga, né? Você vai procurar uma roupa ali, uma blusa. Quem aqui nunca tinha uma roupa lá na sua gaveta, depois de tempo, meu Deus, eu tenho essa roupa ainda, né? Quem nunca? Porque você não enxerga a roupa, então você não vai usar. Aí eu lembro que ela falou, não, você deixa sim as roupas, até de bebê, né? Quando eu tive Tito, aí foi as roupinhas de bebê, como é que organiza? Ela fazia uns rolinhos e ficava tudo assim, sabe? Vocês estão entendendo? Tudo de um jeito que você enxerga todas as roupas. Os body sem manga, body curto, body com manto, eu lembro de tudo dobradinho lá. Aí eu visualizei aquilo, eu até tirei foto para não esquecer de início, mas depois ficou gravado na minha mente. Essa organização, gente, isso é tão bom, quando você abre o guarda-roupa e você enxerga lá. Eu lembro dos perfumes, né? Eu não tenho um tanto de perfume igual a Rita, mas é que eu não sou muito assim com perfume. Mas os perfumes, de um jeito que você enxerga cada um, para não ficar um lá no fundo do guarda-roupa que você não vai usar. Enfim, vários passos aí. Se quiserem contratar o serviço de Rita, tá? Depois vocês combinam com ela o valor, cobra, viu, Rita? Para mim foi de graça, mas pode cobrar. Mas, gente, nos Estados Unidos, isso é caro. Você viu gente fazendo isso lá, Sol? Personal organizer, isso é uma profissão. Vai arrumar lá os closets das ricas? Isso é uma coisa que paga muito lá de... Exato, tem que ficar embaixo. E também você me falou que sapato às vezes suja. Aí você coloca em cima, vai sujar o guarda-roupa lá em cima. Tem que ser embaixo, porque aí você já passa um paninho ali. Isso é verdade. Principalmente os de Rafael. Os sapatos tem que ficar tudo lá embaixo.
Mas lá nos Estados Unidos, isso é profissão, gente. Isso é uma coisa, assim, profissional, de ir em lojas. O jeito que dispõe as roupas numa loja faz vender mais. É uma ciência, é uma coisa... Eu gosto de estudar esses assuntos. Não sou mestre, não, mas sou curiosa. O jeito que se organiza ali... Hoje eu já estou no outro nível. Eu já organizo por cor também. Meu guarda-roupa já é lá. Eu amo, gente, abrir assim, ver as cores separadinhas. Aí já organizo as cores lá. E é neura mesmo, é porque eu gosto de deixar lá tudo separadinho as cores. Então, essa organização simples de gavetas, de armário, Rita, também o armário da cozinha, até hoje é assim também. Tem uma parte lá, fica tudo que é de inox, a outra, tudo que é vasilha de plástico que tem tampa, né? Que a gente tem as vasilhas de plástico. O terceiro andar, vasilha de plástico sem tampa, que uso para coisas eventuais. E no mais de baixo, se eu não me engano, é tabuleiro, umas coisas assim. Separou lá também, e até hoje eu arrumo do mesmo jeito as coisas da casa. E tanto que já tiveram vezes que mãe foi lá em casa. Pamela, cadê isso? É fácil de achar, não é, mãe? É fácil de achar, não é? E dá para encontrar fácil lá as panelas, as coisas, porque está sempre ali no mesmo lugar. E até os meninos hoje, é até engraçado, eles colocam as coisas no lugar. Sem eu ficar de cima, enchendo a paciência. Não fico enchendo a paciência dos meninos. Eu não fico lá em casa igual uma general. Faz isso, eu não faço isso. Mas, naturalmente, a coisa anda. Isso aqui é maravilhoso. Você não tem que ficar igual uma chata o tempo inteiro buzinando na cabeça dos outros. A coisa funciona. E o que saiu ali do lugar, você ajeita. Nessas vezes periódicas, né? Acabou de fazer a comida e vai guardar, ajeita ali o que está fora do lugar. Mas é muito bom que a coisa anda quando você consegue organizar. Quando você consegue, agora eu estou falando da organização mesmo, mas quando você consegue ter as coisas no mesmo lugar, fazer as coisas do mesmo jeito, isso é muito bom. Nossa, isso é maravilhoso. E para nós, não os meninos chegam da escola, eles já tiram o uniforme, colocam lá no branquinho, como eles falam, é uma partezinha branca lá. Era para ser um lugar tipo computador, mas não tem um computador, tipo uma mesinha de estudo do quarto deles. Eles colocam lá no branquinho, como eles falam, e vestem a roupa de ficar dentro de casa. Aí eu já coloco o uniforme agora para eles usarem amanhã. E tudo isso é tranquilo, não é, não, é coisa rápida. Difícil, como Rita já falou, difícil é separar um dia inteiro para dar uma faxina. Isso é difícil. Isso é dificílimo. Parar a sua vida para descobrir que tem até, sei lá, tem até bicho morto lá dentro do guarda-roupa. Parar a vida para falar, meu Deus, o que é isso que está aqui? Que coisa é essa que estava aqui na minha casa? Isso é que é ruim. Quando você tem esses hábitos, a sua vida flui. E quem está ao seu redor é beneficiado com isso. Isso é um ato de amor, irmã. Colocar ordem na sua casa é um ato de amor como Deus fez. Lá no Gênesis, fala que a terra estava sem forma e vazia. Estava um caos. Estava um caos. Deus podia ter, joga Adão lá dentro. Vamos embora, vou fazendo isso aqui. E Adão vai ali. Não. Deus organiza tudo em uma ordem. Primeiro, luz. Como a gente ouviu aqui. O que a gente mais precisa para a existência, Deus coloca primeiro, a luz. Faz separação de águas e águas. Cria os animais para preencher a água, animais para preencher o ar. Depois separa, faz a terra. Cria animais para a terra. Tudo certinho, tudo organizadinho. E só no final, coloca o homem num ambiente lindo, num ambiente organizado. Isso é um ato de amor. Deus nos colocar na ordem. Deus nos colocar em um ambiente que já está pronto. E a Bíblia diz que isso ainda vai acontecer novamente conosco. Nós ainda estaremos com Ele num lugar que Ele foi preparar, como nós cantamos aqui hoje. Eu vou preparar um lugar para vocês. Antes do Senhor nos levar, Ele prepara o lugar. Isso é maravilhoso. A gente não vai chegar e ver obra. Eu detesto obra. Detesto. Glória a Deus, né, Karina? Eu detesto ver obra acontecendo. Não gosto, não tenho empolgação nenhuma. A empolgação que o pastor Silvio tem, a minha é zero. De ver, eu gosto de ver pronto. Gosto assim, acabou, vou entrar lá dentro, pronto. Fui para casa. Mas eu detesto obra. E o Senhor vai nos colocar já num lugar pronto, perfeito, que não falta nada, que está completamente ordenado. Mas você pode provar disso um pouco aqui na terra já, irmã. Você pode. Está no poder, como o pastor Silvio costuma dizer, está no poder da sua mão ter essa ordem todos os dias em você primeiro, que, repito, não estamos falando só de casa, mas de ter essa ordem em você e no que está ao seu redor.
Vocês podem perceber que na Bíblia, isso é até bem pesado, mas quando as pessoas estavam com espíritos imundos, com possessão demoníaca, ela sai quebrando as coisas. A Bíblia fala, né? Tinha um lá que ficava no cemitério. Quem quer ficar no cemitério? O gadareno lá, que Jesus expulsa os demônios, ele ficava no cemitério. E quando Jesus expulsa os demônios, ele volta para a cidade, a Bíblia fala que ele estava o quê? Arrumado. Arrumado. Ele só estava arrumado e as pessoas, ué, o que aconteceu com essa pessoa? Só porque ele estava com a aparência ordenada. Deu para perceber que os demônios saíram. Vocês percebem o quanto que isso é mais espiritual do que a gente pensa? Pessoas que, infelizmente, eu já vi isso. Vi uma situação assim de a pessoa levar lixo para dentro de casa, levar sujeira, ficar no meio da sujeira, porque tem espíritos malignos. Perceba, o espírito maligno faz exatamente o contrário do que Jesus faz quando ele chega num lugar. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que ele nos dá vestes novas, ele limpa o interior, ele transforma a pessoa vira outra. Quando a pessoa tem espíritos malignos, geralmente são essas pessoas que acumulam coisa demais, fica guardando lixo, guardando tralha. Misericórdia, tem que expulsar esse espírito, porque isso mostra essa desordem, mostra o caos que é realmente o reino das trevas, esse caos, essa desordem, essa bagunça, de entrar 6.000 demônios em uma pessoa. Para que isso? Que confusão, que bagunça é essa? 6.000 dentro de uma pessoa. Perceba que a ordem de Deus é o extremo oposto disso. E a gente vê esse movimento até no mundo, de querer mostrar umas coisas horríveis, umas pinturas mais esquisitas, umas coisas mais estranhas. Não, isso é arte. Isso é umas coisas mais esquisitas, gente, que você fala, meu Deus, uma criança de 2 anos faria uma coisa mais bonita do que isso? Vocês estão falando que isso é arte, uma bagunça, uma coisa, aquelas coisas esquisitas. Não, mas isso aqui é belo, isso aqui é... Vai comparar isso com os quadros do Louvre, pelo amor de Deus, falar que isso é belo. Mas o mundo está querendo mostrar que a beleza, que tem beleza na desordem, que tem beleza... Você vê uns modelos hoje que tiram foto nos lugares que tem entulho e quer mostrar, não, é conceito, isso aqui é belo, isso aqui nada de belo. Bonita tirar foto nas Maldivas, no Caribe, tirar foto no entulho, isso é horrível. Mas o mundo quer mostrar isso, porque a ordem glorifica a Deus. E a desordem mostra o mal. Mas nós queremos glorificar a Deus, amém? Amém? Então, irmãs, alguns passos práticos aqui, já estamos caminhando para o final. Vamos lá, como que a gente consegue ser ordenada? Como que a gente consegue se ordenar, além de acordar cedo, que nós já ouvimos aqui? E, repito, acordar cedo se refere a ditar o ritmo da sua casa. Primeiro, entendeu? Não reagir ao que acontece na sua casa. Agir, certo? Quem reage não manda nada, não dita nada. Quem age que manda. Então, como que a gente se organiza? Vamos lá, pegando os textos bíblicos. Primeira coisa, fala comigo, estabeleça prioridades. Mateus 6,33. Jesus diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãs, para a gente conseguir ter uma vida ordenada, não dá para ter ordem sem o Deus da ordem. Não dá. Não dá para você conseguir ter as rédeas da sua vida se você não tem o Senhor como centro, como primeiro lugar da sua vida. Se você parar para pensar honestamente, sem máscaras com você mesma, o que é o núcleo da minha vida? O que é o centro da minha vida? O que todas as outras coisas, o que eu faço tudo girar em torno disso? Se você parar para pensar honestamente, o que é? É você mesma? Não, tudo gira em torno de mim, do meu conforto, do que eu gosto, das minhas emoções, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu quero fazer, se eu não quero. Se a sua vida é assim, você é o centro. São seus filhos? Não, meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo, meu filho acorda tal hora, meu filho... Então, gira tudo em torno do meu filho. É seu marido? Não, meu marido, eu tenho que passar a roupa dele tal hora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Tudo gira em torno dele. É o seu trabalho? Você organiza toda a sua vida em torno do seu trabalho? É o seu lazer? É o quê?
pensa, o que é o núcleo da sua vida? O que é o núcleo da sua vida vai ditar todas as outras coisas. Todas as outras coisas. E se o reino de Deus, se Deus, vou nem falar o reino, embora aqui está falando do reino. Se Deus estiver no núcleo da sua vida, é certeza que as coisas vão dar certo. É certeza que todas as outras vão ser acrescentadas. Todas as outras vão entrar no eixo. Mas se tem qualquer outra coisa no centro, as outras não entram no eixo. Se o trabalho é o centro, não, eu não posso fazer tal coisa para o reino por causa do meu trabalho. Não, eu não posso ter uma célula na minha casa por causa do meu trabalho. Eu não tenho tempo com a minha família por causa do meu trabalho. Eu não cuido da minha saúde porque eu estou trabalhando. Então, o trabalho é o centro da sua vida. Vai desmoronar. Vai desmoronar. Não, eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Eu não faço isso porque eu não estou com vontade. Eu vou fazer isso porque eu quero. Você é o centro da sua vida. Vai cair feio. Vai desmoronar. Ah, meu filho isso, meu filho aquilo outro, meu filho. E quando seu filho sai de sua casa? Sua vida perde o sentido. Vai desmoronar. Ah, meu marido. Ah, isso, aquilo. Pensa honestamente, o que é o centro da sua vida? Se o centro for o reino, você vai falar, não, eu vou acordar mais cedo, principalmente porque eu preciso, minha primeira conversa do dia precisa ser com Deus. Minha primeira conversa tem que ser com Ele. E a última também. Isso já muda o centro da sua vida. Como que Deus é prioridade na minha vida se eu não falo com Ele, se eu não leio a palavra? Como? Não tem como. A conta não fecha. Você falar que Deus é prioridade, mas você não importa que o início do seu dia ou que o seu dia tenha Deus como foco. Ah, o meu trabalho, mesmo o meu trabalho, no meu trabalho, Deus está no meu foco, no meu trabalho. Porque se você trabalha num banco, você não vai fazer nada desonesto, porque você está lá e você está trabalhando para Deus, mesmo dentro de um banco. Você está trabalhando, estava conversando com a minha mãe sobre isso hoje, você está trabalhando numa agência de saúde e você é zeloso, você é diligente, porque você está trabalhando para Deus ali. Cada pessoa que você faz com que seja atendida, você está trabalhando para Deus, você está cuidando de vidas. Lá na escola eu amei, o diretor no primeiro dia de aula falou, aqui na educação adventista nós trabalhamos para Deus. Falei, é isso mesmo, eu trabalho para Deus aqui, eu trabalho para o Senhor aqui. Não é apenas aula, eu trabalho para Deus. Mesmo o seu trabalho vai girar em torno de Deus. A sua família, o jeito que você guia a sua família, vai girar em torno de Deus. Então a primeira coisa, irmã, é estabelecer suas prioridades. Se você quer se ordenar, coloque o reino como centro. Coloca Deus como centro. E como você faz isso? Prioridade. Primeiro, comece seu dia com Ele. Tenha seu tempo devocional, não importa quanto tempo você pode. Essa já é uma primeira forma. Comece seu dia com Ele. Finalize o seu dia examinando. Senhor, trabalhei bem para Ti hoje, fiz as coisas como o Senhor deseja. Enfim, prioridade. Deus em primeiro lugar. Segunda coisa, planeje com sabedoria. Fala comigo. Planeje com sabedoria. Provérbios 21, 5. Amo esse versículo. Provérbios 21, 5. Isso. Depois coloca a NVI, mas deixa eu ler essa aqui primeiro. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Coloca a NVI para mim, por favor. Os planos do diligente. Isso, esse daí. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Irmãs, planos. Eu não sei por que tem pessoas que, desculpa a expressão, demonizam o planejamento. Parece que se você planeja, você não tem fé. Eu não sei de onde tiraram essa ideia, mas essa ideia é terrivelmente equivocada. Uma coisa é planejar, outra coisa é controlar. São coisas completamente diferentes. Eu tenho plena consciência que eu não controlo nada. Eu não consigo controlar. Mas eu consigo planejar. Eu não consigo controlar a minha vida milimetricamente, muito menos a dos outros. Muito menos. Mas as pessoas confundem. Controlar é falta de fé. Planejar, não. Provérbios fala, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão
bem estabelecidos. Se planejar errado, por que Provérbios fala de planejar? Errado é quem diz isso. Planejar quem planeja está entregando, está colocando diante de Deus os seus planos, não está vivendo como quem corre atrás do vento, como dizem Eclesiastes. Quem não planeja é irresponsável. E quem controla não tem fé. Então, o que a gente tem que fazer? Planejar com equilíbrio, né? Com sabedoria, sem planejar coisas altas demais para nós, né? Dependendo do nosso momento de vida, mas planejando com sabedoria, planejar o seu dia, planejar a sua semana e quem sabe, né? Até os anos que virão. Fazer planos gente, amanhã é dia de célula, eu ainda não tenho um convidado. Tudo bem, se eu não conseguir convidar amanhã, quem eu vou convidar nessa semana? Isso é fazer planos. E pedir, Espírito Santo, me ajuda nesse plano, me mostra. Que mal que há nesse plano, pelo amor de Deus. Esse plano é uma bênção. No seu trabalho, meu Deus, eu tenho que fazer isso, está atrasado. Como que eu vou? De que forma que eu vou fazer para dar tudo certo? Meu Deus, as vacinas do meu filho estão atrasadas. Onde que eu vou levar? Que hora? Plano. E eu gosto de escrever. Gosto de agenda, de papel, para eu não esquecer o que eu tenho que fazer. Algumas pessoas não precisam de papel, eu preciso. Mas, irmã, planejar. Planejar com flexibilidade, com tranquilidade. Mas quem planeja e segue com diligência, a Bíblia fala que vai prosperar. E essa mulher aqui, como a gente viu, ela acorda antes para isso também, para fazer as refeições e dar tarefas às suas servas. Próxima coisa, são só 4. Terceira coisa, delegue e confie. Fala comigo? Delegue e confie. Ou coisa que eu tenho dificuldade, mas amém. Delegue e confie. Entrega na mão de alguém e confia. Êxodo 18, 21 e 22. Nos conta a história muito interessante de Moisés e seu sogro, Jetro, sogro dele. Êxodo 18, 21. É isso mesmo? Isso. Jetro aqui vê, né, Moisés lá atendendo centenas de pessoas por dia e não dando conta de toda aquela nação, e ele dá uma aula para ele de delegar ali, de ter pessoas dignas que poderiam ajudar ele nesse trabalho. Ali a gente tem um dos primeiros ensinos de liderança, né, de como conseguir liderar muitas pessoas. E Jetro fala com Moisés, olha, você vai estabelecer líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Pessoas assim cuidando de outras pessoas, todo mundo vai ser bem cuidado. As células existem por isso. Porque na célula você tem ali 10, aí tem um supervisor da célula que vê 20, 30, aí daqui a um tempo vamos chegar aí o que lidera 1.000 e assim continua. Aqui ele ensina, delega, você não vai dar conta de tanta causa. Tem gente lá que está brigando porque sumiu o bezerro do outro. Você vai parar para cuidar dessa causa? Outra pessoa pode cuidar disso. Então, irmã, delegue e confie. Hoje, aqui que eu quero falar de suas servas. Olha aí, você tem serva. Irmãs, hoje, eu já falei isso outras vezes. Hoje a gente tem tanta facilidade. Eu ainda quero chegar no tempo, no ponto de só apertar uns botões na minha casa e tudo acontecer. Mas ainda não cheguei. Mas a gente tem tanta coisa hoje, que você tem sua serva lá. Eu saio amanhã mesmo, minha serva Samsung, 10 quilos, lava e seca, vai trabalhar enquanto eu estou indo trabalhar. Ela vai, deixa minhas roupas limpas aí agora, porque já está seca quando eu chegar para passar a roupa e guardar. Está minha serva lá. Está minha serva airfryer maravilhosa. Nossa, gente, que bênção a airfryer, né? Que eu faço biscoito congelado, de manhã já coloco lá, gira a airfryer, café da manhã está pronto. Olha que bênção. Cheio de serva, melhor do que funcionário, porque essa serva aí não tira férias, eu não tenho que pagar. E não dá problema, se der problema é só consertar. Não adoece, maravilha essa serva. Tem serva aí que faz comida, que lava roupa. Você está cheio de serva. Tem meus filhos que eu já... Tito é o enchedor de água oficial lá de casa. Acabou de virar o galão, Rafael. Tito, enche as águas. E ele acha o máximo, ele enche todas as águas. Eu dou glória a Deus, porque é péssimo para mim ficar parada ali segurando a água. Então, você tem serva na sua casa, querida. Você tem. Então, delega para suas servas aí, ó, coloca lá a máquina, faça isso. O Senhor nos dará casas. Oh, meu Deus, nem sei se o Senhor vai fazer isso. Mas, quem sabe ainda teremos casas inteligentes que vão fazer tudo por nós. Que a gente vai falar, café da manhã, aí vai lá, cafeteira,
Isso já tem nos Estados Unidos, né? Vai lá, seu café desce, sua torradinha, no ponto, tudo certinho, mostra suas tarefas na TV. Quem sabe chegaremos lá, né? Mas para a gente chegar lá, vamos já ficar com a vida em ordem, que quando chegar lá, a gente só desfruta da tecnologia. Amém? Então, irmã, delegue e confia. Tem coisas que você não precisa fazer, que dá para você ter ajuda, ter assistência, ter suas servas lá eletrônicas na sua casa, e ótimo, isso ajuda a sua vida demais. Porque antes, como a gente já falou aqui, só para uma mulher fazer um almoço, ela demorava a manhã inteira, acordando cedo, acordando 5 horas da manhã, até ir lá, pegar as coisas na horta, ver se os bichos não acabaram com as coisas que ela plantou, acender fogão de lenha nada, e pegar a lenha, cortar a lenha, ai gente, já cansei, cortar a lenha, levar para o fogão, ir fazer aquele fogo, que eu acho dificílimo acender aquele negócio, meu Deus, e catar o feijão, nosso Deus, matar o frango, foi a manhã inteira. Como é que é? Fazer o que com arroz? Socar arroz? Nem sabia que fazia isso. Misericórdia, nem sabia que socava arroz. Nasci na hora certa, graças a Deus. Misericórdia. Não, aí vocês pensam, era a manhã toda para sair um almoço. Mas o almoço também, né, gente? Que maravilha de almoço. Era a manhã toda para sair um almoço. Acabava o almoço, agora vamos fazer os biscoitos à tarde. E na roça era maravilhoso, né? Que tudo era comida. Maravilhoso para mim, que só ia comer. E à tarde, agora vamos fazer o café da tarde. Fez o café da tarde, vamos para o rio lavar roupa. Gente, as coisas que a gente faz hoje apertando o botão, era um evento. Então, irmã, você não precisa de serva, não. Hoje nossa vida está muito mais fácil, graças a Deus. Nós temos muitas facilidades. Temos fralda descartável, glória a Deus. E essas mulheres não tinham. Então, tudo para elas, o dia a dia. E olha que elas depois ainda iam fazer crochê, ainda iam costurar. E estavam mais dispostas que a gente. Matava cobra lá durante o dia, igual minha avó, que eu já vi matando cobra. E vai, nossa, eu não estou cansada. Eu falo, oh, meu Deus, eu estou cansada já e ela não está. Então, você tem suas servas, sim. Use suas servas. Use suas servas, seus botõezinhos lá. Agradeça ao Senhor. Ai, isso é uma coisa que eu amo, é minha máquina de lavar. Falo, oh, Deus, obrigado por essa máquina. Glória a Deus, é tão bom colocar as roupas lá e sair tudo limpo. Que maravilha. Glória a Deus pelo Vênus, por tantas facilidades que a gente tem, irmã, que é melhor que um funcionário em sua casa, viu? Então, use suas servas, viu? Delega. Delega para sua máquina, delega para as coisas. Delega e confia, vai dar certo. E, por fim, crie rotinas. Fala comigo. Crie rotinas. Palavra que um tanto de gente não gosta e eu gosto demais. Crie rotinas. Lucas 10, 38. A gente já ouviu muito falar de Marta e Maria, né? Coitado, o povo acaba com Marta porque ela estava trabalhando. Mas se Marta não faz a comida, né, gente? Quem é que quer comer? Então alguém tem que fazer a comida. Peraí. Porém, o que é uma coisa que eu acho que é um ensino aqui nessa situação de Marta e Maria, além de tantas outras coisas que a gente já ouviu? Tem vezes, irmãs, que a gente, não sei se isso acontece com vocês, mas assim, você vai receber alguém na sua casa. Aí você já fica preocupada com o que você vai servir para essa pessoa. Nossa, o pastor vai comer na minha casa. Com Gabriel preocupa mesmo. Brincadeira, amiga. Com Gabriel preocupa um pouquinho mesmo. O pastor vai comer na minha casa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, já dá uma tensão interna, né? E Marta, o que aconteceu? Aquele monte de homem, né, que chegou na casa dela e vai comer. Gente, um dia eu ouvi uma coisa que isso para mim foi assim libertador. Se você tem na sua casa bolacha, você vai oferecer bolacha. Não dá para você virar outra coisa. Se você tem na sua casa um banquete, oferece um banquete. Mas, se para você ter a companhia das pessoas, é aqui que está a questão. Se para você sentar com as pessoas, vocês vão tomar um café, tá bom demais. A companhia é melhor do que a agitação de criar um banquete maravilhoso. Se você puder, crie rotinas que vão te fazer sempre ter as coisas. Lá em casa, a maioria das vezes sempre tem um biscoito congelado. Tem um bolo lá que eu faço, tem alguma coisa. Geralmente, tem criança, né? Tem que ter comida em casa. Então, geralmente, tem alguma coisa. Morei lá no sítio, né, Rita? Tinha que ter alguma coisa, que sempre aparece gente. Então, tem que ter alguma coisa, a comida tem que ser para mais gente. E ok.
Mas, quando você não tem esse costume das coisas na sua casa funcionarem, quando chega um convidado, vira um estresse. Chega um convidado, meu Deus, deixa eu sair catando o que está ali. Uai, como a vida não funciona, chega, meu Deus, não tem papel no banheiro. Nossa, cadê isso? A toalha. Gente, se a sua vida for ordenada, você vai falar, calma, Marta. Não, Marta aqui. Calma, Marta, só uma coisa necessária. Fica tranquila. Ficar aqui aos pés, está tranquilo. Isso é Maria, né, Marta? Estar com as pessoas, está tranquilo. Se você vai comer um arroz com ovo, que Gabriel ia gostar, e vai desfrutar da companhia, que maravilha. Não precisa ficar preocupando, não, vou sair, vou ter que comprar uma carne, vou comprar carvão, vou ter que fazer um churrasco, vou comprar tomate, fazer vinagrete. Não precisa. Faz o simples, mas que você vai se sentar ali com as pessoas. Isso aqui que é a questão de criar rotinas. Às vezes você estabelece uns alvos tão altos que te dá estresse. Isso aí não precisa disso. Não precisa. Estar com as pessoas é a boa parte. Estar com Jesus é a boa parte, mas estar com as pessoas é a parte bacana. Não é apenas o que você vai comer. É muito bom comer bem, mas eu me lembro muito das conversas que eu já tive com as pessoas quando a gente senta junto. Lembro da comida, às vezes foi muito boa também, mas o que importa é estar junto, é desfrutar da companhia. E quando você tem essa rotina de ter coisas que funcionam na sua casa, você não fica tão tensa, sabe? Você não fica tão, ai, chegou gente aqui, o que eu vou fazer? Eu lembro uma vez que a gente foi na casa da irmã Dora, foi a única vez que eu comi na casa dela. Já ouvi muito falar da comida dela, mas só tive esse prazer dessa vez de comer a comida dela. E ela tinha uma lasanha lá, muito boa. Eu falei, nossa, que lasanha gostosa e tal. Ela, eu congelo. Eu falei, gente, essa lasanha era congelada. Era muito boa, ela que fez, né? Aí ela falou comigo esse dia assim, não, eu sempre deixo uma lasanha congelada. E, gente, ela falou, eu não sempre deixo não, mas depois desse dia, quando dá, eu deixo uma lasanha congelada. Porque você coloca ali no forno, já tem um prato. E estava muito gostosa dela. Não parecia que era congelada. Era assim, pareceu que ela tinha acabado de fazer. Mas eu fiquei, como é que ela fez? Ela estava aqui? Como é que ela foi montar essa lasanha? Dá tanto trabalho para montar a lasanha. Mas ela tinha lá, colocou. E a gente comeu essa. Não sei se ela estava esperando um monte de gente, foi para a casa dela, mas ela tinha essa lasanha lá. Essas rotinas te ajudam a ficar mais tranquila, não ficar tensa, ficar mais tranquila. E, por fim, irmãs, Paulo diz, né, como eu já falei, se der para colocar esse versículo, 1 Coríntios 14, 33. O versículo que diz que Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Curioso, né? Não fala, Deus não é um Deus de desordem, mas de ordem. Né? O contrário de desordem é ordem. Mas o apóstolo Paulo escolheu a palavra paz. Porque quando você é ordenada, é exatamente isso que acontece na sua vida. Paz. Te dá paz. Talvez você pense que ficar cuidando de casa, ficar cuidando do seu tempo, da sua rotina, isso vai te estressar. Não é não. Se está te estressando, você está fazendo do jeito errado. Quando você cria os hábitos e faz isso de boa, isso traz uma paz. Gente, como é bom você sempre encontrar as coisas no lugar. Gente, que bênção. Uma coisa, eu até brinco com minha irmã, com Debinha. Debinha é maravilhosa, mas ela tirava muito minhas coisas do lugar. E eu falei com ela um dia, falei, Debinha, se tem um lado bom de eu ser a única mulher da casa. Toda vez que eu procuro minhas piranhas, né, pregador de cabelo, elas estão no lugar. Meu shampoo sempre está lá, cheio. Que eu falei, casa que tem muita mulher, isso deve ter acontecido com você, né, Camila? Casa que tem muita mulher, você vai caçar suas coisas? Sumiram todas, não tem mais nada. Suas coisas de higiene pessoal, cadê? Não tem mais, alguém pegou. E fora, minhas irmãs não faziam isso. Fora quando pega roupa, sapato, some, minhas irmãs não faziam isso. Mas tem muitas que fazem, né? Então, um dia eu falei isso com ela, falei, nossa, é tão bom lá em casa tudo, porque ninguém usa nada meu. Eu sou a única mulher da casa. Quem vai usar alguma coisa minha? E às vezes Rafael ainda usa meus shampoos, eu falo, você compra seu shampoo, você não precisa usar meu shampoo. Usa o seu. E ninguém precisa das minhas coisas. Isso é uma maravilha. Então minhas coisas estão sempre no lugar. Como que é bom, que paz, que bênção que é. Tudo que você procura está no lugar. Hoje eu fui no centro e eu não lembrava se tinha área azul no carro. Eu já tinha parado, eu falei, meu Deus, será...
Abre lá no porta-luva, ó, maravilha, está aqui. A área azul que eu coloquei está aqui, que bênção. As coisas estão no lugar, que maravilha. É tão bom de dar uma paz. Por isso que a Bíblia disse aí, Deus não é Deus de desordem, Ele é um Deus de paz. E quando você se ordena, você desfruta dessa bênção, irmã. Você desfruta dessa bênção, quer viver sua vida de forma mais eficaz, de forma mais tranquila. Você reflete Deus na sua casa, na sua aparência, na sua vida. E o Senhor quer que você tenha essa vida ordenada, produtiva, tranquila e cheia de paz, irmã. Isso vai te dar paz, isso não vai te estressar. Se você está estressada, está sem paz, começa dando uma arrumada nas suas gavetas, começa destralhando. É sério, começa dando uma destralhada na sua casa. Ano passado, em dezembro, eu já estava assim, ó, já estava piscando assim de nervo. Porque tinha umas coisas no meu guarda-roupa que eu estava precisando tirar, urgente. Mas eu não estava conseguindo parar para tirar. Eu fiquei, dia 17 de dezembro eu indo de férias. Vocês me aguardem que eu vou tirar isso tudo daqui. E eu fiquei assim, numa certa paz, assim, não, dia 17 eu vou tirar. Dia 17 eu tirei. Falei, não, tem que tirar essas tralhas daqui da minha casa. Coisas que ficam acumulando ali, roupa de criança que não serve. Aí você vai vestindo um menino, a roupa não serve. Ai, porque essa roupa não te serve, tem que trocar. E eu fiquei, não, vou entrar de férias e vou arrumar isso aqui tudo. Tudo está no lugar. Daqui a pouco tem que tirar de novo. Então, irmã, se você está estressada, nervosa, destralha. Tira suas coisas quebradas. Esse dia eu saí tirando um monte de brinquedo quebrado dos meninos. Já tem de novo, tem que tirar outros. Aquela brinquedaiada quebrada dentro de casa. Tiro mesmo, sai tirando. Esses dias o Tito falou, mamãe, cadê aquele ônibus? Tá no lixo, meu filho, estava quebrado, tá no lixo. Ele, eu quero outro. Falei, vou comprar. Não, tá cheio de brinquedo aqui nessa casa. Estava perigoso, até um dia pegou e cortou o dedo dele, porque a parte quebrada lá, eu falei, não, vai para o lixo, é hoje. Eu falei, eu jogo sem dó. Documento, documento não. Coisa antiga, né? Conta da CEMIG de 5 anos atrás. Joga fora, irmã, desocupa essas coisas da sua casa. Você vai ver o tanto que isso te dá paz. Nossa, que bênção. Você vai ficar, ó, de boa, tranquila. Se precisar, se eu estiver de férias, eu te ajudo. Eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de dar umas destralhadas na casa. Eu gosto. Pode me chamar que eu vou. Rita também ajuda, viu? Rita ajuda a organizar. Eu ajudo a pegar tudo e jogar no lixo. Então, irmã, isso vai te trazer paz. Eu lembro um dia, lembrei, amiga, eu lembro um dia que Bárbara me pediu um remédio. Eu nem devo lembrar disso. E eu entreguei e tal. Ela, amiga, esse remédio está vencido. Do jeito doce dela, esse remédio está vencido. Fui olhar minha caixa de remédio, 70% dos remédios estava tudo vencido. Falei, meu Deus do céu, os remédios tudo vencido aqui na minha casa. Peguei os remédios, joguei tudo fora também. Falei, nem vi que tinha validade no remédio. Olha só. Mas eu lembro dela, amiga, está vencido. Aí joguei tudo fora também. Hoje eu fico conferindo as validades dos remédios, se tá tudo em dia. Amém, irmã? Eu espero que esse tema não te oprima, que você ache ele maravilhoso, igual eu acho. Amo esse assunto de organização, de ordem, né, na verdade. Aprendi a gostar muito disso, porque eu vejo quanto a vida fica maravilhosa. Nossa, fica uma bênção quando você se movimenta em paz, sabe? Quando você está livre aqui, ó. Não tem entulho, não tem bagunça, não vou tropeçar em alguma coisa que está jogada aqui, não vai dar o dia de eu fazer uma prova e cadê meu documento, eu não sei, sabe? Essas coisas que acontecem na vida dos outros. Meu Deus, cadê meu cartão de crédito? Cadê isso? Eu vi uma mulher falando do marido dela. Fala só mais isso, nós já vamos orar. Achei muito engraçada essa história. Engraçado para mim, trágica para eles. Mas ele tinha uma viagem internacional e cartão, né? Tem cartão que é nacional, tem cartão que é internacional. E ele só tinha um. E cadê o cartão? Sumiu. Vai, procura o cartão, procura, não acha. Enfim, ele não fez a viagem. Depois foi encontrar no bolso de uma calça dele. Coisas típicas, né? Dos nossos cônjuges maravilhosos. No bolso da calça dele, guardada no guarda-roupa. O bendito cartão lá. Estava lá. E ela falou da lição, né? Que isso foi para eles, de, olha só, a falta de ordem te faz perder grandes oportunidades. Te faz perder uma viagem, porque suas coisas não estão em ordem. Porque você não sabe cadê o cartão. Quantas vezes, gente, Rafael é maravilhoso, mas toda hora eu pego a carteira dele e coloco no mesmo lugar, para ver se ele cria o hábito, que Rafael vai sair, cadê minha carteira? Cadê isso? Tá ali, ó, tá aqui. Sai pegando a chave dele, coloco no alto, porque os meninos já pegaram a chave, ó,
enfiaram na tomada. Aí eu saio pegando, ele é organizado, mas essas coisas, carteira-chave celular, ele sempre some. Aí eu já olho, eu lembro do pastor Silvio falando comigo, Pamela, quando minha máquina chegou, tinha um negocinho lá, um adesivo que falava, né? Cuidados pré-lavagem. O pastor Silvio pegou esse cartãozinho e colou assim. Pamela, sempre que você for lavar roupa, confere os bolsos e tal. Eu lembro dele falando comigo. Confere. Ele falou, vou deixar isso aqui para você pregado e tal. Era um jeito de falar assim, olha, meu filho deixa tudo no bolso. Eu era recém-casada. Era um jeito amoroso dele falar isso. E é mesmo, até hoje. Tem que, até no dos meninos também, eu tenho que sair conferindo 300 bolsos lá, antes de colocar na máquina, porque já lavei documentos, já lavei chaves, já lavei dinheiro, lavagem de dinheiro, várias coisas já foram lavadas na minha casa, porque eles largam nos bolsos. E o pior é estragar sua máquina, né? Estragar minha máquina ali, misericórdia. Então, várias coisas eles deixam lá nos benditos bolsos deles. Estragou a máquina. Coitado. Pendrive de Rafael, nossa, já lavei vários pendrives. Rafael arruma uns pendrives desse tamanho. Já lavei vários. Então, eu confiro os bolsos, mas tem vezes que bem aquela que você não conferiu é lá que vai estar os objetos. Então, irmãs... Pega pra você, né, Rita? Glória, isso eu nunca achei não, só R$2. Acabou, lavagem de dinheiro, peguei pra mim. É isso aí. Ótima estratégia aí, ó. Peguei e acabou. Não, lá em casa eu nunca tive essa sorte. Foi só R$2 mesmo. R$2, R$1, nunca achei dinheiro grande assim. Mas, gente, carteira, essas coisas. Nossa, lá em casa eu deixo sempre tudo, sempre minha carteira, as coisas, é tudo na mesma bolsinha que está até ali com a mãe, que ela está olhando meu filho no telefone, é sempre ali no mesmo lugar. Meu cérebro já está treinado ali, eu nem vejo eu colocando no mesmo lugar. Mas esses hábitos te dão essa paz, essa tranquilidade de você encontrar onde as coisas estão, fazer as coisas mais rápido e, principalmente, abençoar quem está à sua volta. Como é bom, gente, como é bom estar em um lugar ordenado. Como é bom estar na igreja e estar tudo no lugar. Pensa se você chegasse aqui no culto, o púlpito aqui foi só uma pequena baguncinha, mas se está desse jeito, se as cadeiras estão tudo fora do lugar, se o banheiro está sujo, pensa, é horrível. Se você precisa do envelope e não encontra, isso é horrível. E valorize esse trabalho, viu? Se está no lugar, alguém colocou no lugar. A gente só percebe esses trabalhos quando está ruim, não é? A gente só percebe quando está fora do lugar. Quando está ali tudo funcionando, a gente nem vê que alguém está cuidando. E que esse alguém seja você. Que você seja essa mulher ordenada, que se levanta, dá ordem e que tudo na sua casa seja ordenado para glorificar a Deus e para vocês terem paz. Amém, irmã? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Quero te pedir para você orar pela sua irmã, como nós sempre oramos, para que o Senhor capacite que ela seja uma mulher ordenada. Ordenada na aparência, ordenada com ela mesma, nos relacionamentos. Que ela seja uma mulher que traga ordem. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um manancial que nos ensina, Deus, a Tua palavra nos ensina tanto. E eu quero, meu Deus, te agradecer, porque o Senhor é esse Deus de ordem. E eu quero, Deus, na minha vida, eu quero que as pessoas desfrutem dessa ordem que eu coloco para todos ao meu redor. Eu quero, Senhor, ser um agente de paz onde eu estiver. Nos ajuda, meu Deus, na nossa casa, trazemos essa ordem, a tudo estar no lugar, um lugar para cada coisa no seu lugar, a não ter nada quebrado na nossa casa, nada faltando, nada fora do lugar. Isso traz paz para nós. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor capacite cada um aqui
no trabalho, que sejam zelosas, que não deixem nada espalhado, nada fora do lugar, que elas cuidem do lugar que elas trabalham, que elas cuidem do carro que elas andam, que elas cuidem das roupas, dos sapatos, que elas sejam boas mordomas do que o Senhor tem dado a cada uma delas. Eu te peço que a gente cuide bem da tua casa, Senhor. Nós queremos cuidar bem da igreja, queremos cuidar bem, Senhor, das nossas células, queremos cuidar bem de cada lugar que a gente estiver, para que assim as pessoas sintam o amor do Senhor através dessa ordem, que a paz do Senhor venha sobre nós, Senhor. Que essa paz que é trazida quando somos mulheres ordenadas repouse na nossa vida. Te peço que o Senhor capacite, Senhor, mesmo aquela que se sente incapaz, que pensa que é desorganizada, que pensa que não consegue. Mostre, Senhor, que a ordem vem de Ti, que o Senhor é um Deus de ordem, que o Senhor é um Deus que traz a paz através dessa ordem, que o Senhor venha nos ajudar, umas com as outras também, que aquelas que são mais capacitadas nessa área possam nos ajudar, possam ajudar uma a outra, e que nós possamos alcançar essa ordem que glorifica ao Senhor, meu Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor capacite cada uma das minhas irmãs aqui, e que isso, Deus, seja para a Tua glória, que os nossos lares, nosso trabalho, nossa vida, tudo em nós, glorifique ao Deus da ordem. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãs, quero falar só mais uma coisa. Eu ouvi que é shalom. Shalom significa paz, certo? A shalom para os judeus é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Talvez você já ouviu isso. Isso é shalom para os judeus. Paz para eles é isso. Paz não é ficar assim, ó. Isso não é paz. Paz para eles é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Se você quer ter paz, esse é o primeiro passo. Na sua casa, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Amém? Rita, ora por nós. Rita, vem cá com o microfone. Rita é a organização em pessoa, ela vai orar por nós aqui. Glória a Deus, amém, irmãs? Que bênção, né, irmãs? Realmente isso deve fazer parte da nossa vida, porque nós crescemos, né? Nós somos edificados, nós somos abençoadas, sobretudo aquelas que têm Deus, né? Que tem Jesus. A gente se sente constrangida quando as coisas estão em desordem. Não somente material, mas as coisas espirituais também, né? Tem que estar em ordem. Então, quando a gente está bem espiritualmente, a nossa casa, a nossa volta, tudo é organizado. Amém? A palavra maravilhosa. Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor, Deus, por essa oportunidade de poder ouvir uma palavra tão edificativa, Senhor, tão edificante ouvir a palavra, Pai, do Senhor, porque em tudo, Senhor, nós achamos, ó Pai, referência na Tua palavra, na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Tudo, Pai, a palavra do Senhor fala. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, porque falou hoje sobre as nossas vidas, sobre a vida nossa como mulheres. Senhor, nós devemos, Senhor, ser organizadas, porque o Senhor, Pai, trabalha na organização. O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que nos ensina a ter paz. E é nisso, Pai, em nosso lar que nós encontramos essa paz. O Senhor ensina a cada uma de nós, Pai, aquelas que não têm esse hábito, ó Pai, aquelas que não conseguem. Ensina, Pai, a nós sermos organizadas, sermos zelosas, sermos, ó Pai, controladas em nossos lares, em todas as áreas, que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, a cada dia, Pai, ver aquilo que precisa ser feito, ver aquilo que precisa ser arrumado, ver aquilo que precisa ser consertado, e que nós vivamos, Senhor, de forma decente, organizada e tranquila, porque isso traz, Senhor, nas nossas vidas uma tranquilidade, traz, Senhor, um lar gostoso de estar, um lar aprazível, um lar, ó Pai, organizado, traz, ó Pai, aquela sensação de tranquilidade, de consolo, de conforto, em nome do Senhor Jesus, que a cada dia nós possamos, Senhor, aprender a estar nesse ambiente, onde o Senhor possa, Senhor, falar conosco, onde nós possamos ter oportunidade de ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra, ó Deus, orar, termos um momento com o Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, que nós possamos ser abençoadas. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Pamela, pela
pela palavra ministrada nesta noite, que nós possamos sair daqui edificadas, que nós possamos sair daqui, Senhor, ordenadas, que nós possamos, Senhor, aprender, ouvindo a tua palavra, praticá-la, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoe as minhas irmãs que aqui estão, que nós possamos colocar na tua palavra no nosso coração e perseverar, e, ó Pai, ter constância em nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida mais abençoada e agradar o nosso esposo, agradar o Senhor, sobretudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãs.